Presidente Maria Clara Leite de Oliveira e Souza, convidamos nesse momento, ela que é advogada, professora universitária da UPE Arco Verde, presidente da Comissão de Agilização e Acesso à Justiça da UAB Arco Verde, Pernambuco, especialista em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduanda em Direito Tributário pelo IBET. Conferencista Inácio Feitosa, advogado e presidente da Comissão de Direito à Educação da UAB Pernambuco, também o convidamos à mesa. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, desejar, claro, um bom dia, que seja enriquecedor esse momento aqui em Arco Verde. Diante do alto conteúdo jurídico que vai ser debatido aqui hoje, eu acho que vai ser um dia muito proveitoso para todos nós. Agradecer a todos os presentes, cumprimentar os advogados, os colegas aqui presentes na pessoa do Dr. Pierre, presidente da UAB Arco Verde. E, de imediato, eu já gostaria de falar para vocês que a gente sabe que o problema da administração pública, essa temática da administração pública eficiente, vem sendo muito discutida atualmente, em decorrência principalmente dessa reforma administrativa que a gente vem questionando, tenta trazer o Estado para junto da sociedade, para atender às demandas da sociedade. E a gente sabe também que encontra vários empecilhos, a questão da burocracia, da mistura, da confusão entre os bens particulares com a coisa pública, e todos esses entraves ocasionam esse problema, essa ineficácia, talvez, da administração pública. E agora, nesse momento, a gente tem o prazer de debater com o Dr. Inácio Feitosa sobre a ação de constitucionalidade 1923 do Distrito Federal, e ele vai tratar um pouco sobre esse fato com a gente, e vai ser bem esclarecedor. Agora eu passo a palavra para o Dr. Inácio. Bom dia. Bom dia, presidente. É um prazer estar com a senhora aqui na mesa. Saúdo a todos que estão aqui, na pessoa do meu amigo, professor Antônio Júnior, e juntamente com Carlos Neves, estão fazendo um trabalho excelente na ESA, na Instituição Superior da Advocacia de Pernambuco, que repercute não só na capital, que repercute no Agreste, no Sertão, e ultrapassa até as fronteiras. Recentemente, conversando com um amigo nosso, o Conselho Federal da OAB, perguntei, mas como é que funciona essas caravanas, esses seminários realizados pela ESA? Esse rapaz funciona com toda a equipe da ESA, mas principalmente com pessoas que estão dispostas a sair do seu dia a dia, do seus afazeres, para se dedicar ao projeto de capacitação de colegas, advogados e estudantes. Meus parabéns a Carlinhos, que não está aqui, porque hoje está em Brasília fazendo a defesa do ex-governador e deputado Jarbas Vasconcelos, motivo que justifica a sua ausência. Mas acredito que nós podemos justificar essa ausência dele com a qualidade dos painelistas que estão aqui também. Gostaria de saudar o vice-prefeito, que esteve aqui, o Dr. Hélio, uma pessoa também da prefeita, doutora Madalena, que sempre que eu venho a Arco Verde, até porque tenho raízes paraibanas, sertanejas, aqui na cidade de Monteiro. Monteiro é uma cidade pequena, 35 mil habitantes, mas teve 3 ministros, 2 do STF, Jéssica Falcão, Demarco Reinaldo, e o do STJ, Rafael Maia. E ainda, no final das contas, teve ainda o Geraldo Lindeu, que foi procurador-geral da República, e ainda o ministro Falcão. Então, sempre que eu vou para Monteiro, eu tenho que beber água de lá para ver se sobra alguma coisa para mim. Mas é importante, toda vez que eu venho aqui a Arco Verde, eu vejo a limpeza da cidade, eu vejo a organização e eu vejo a busca pela eficiência administrativa. E ontem mesmo, ao chegar no hotel, trazido pelo advogado Franco, eu quero aqui registrar meus agradecimentos pela boa receptividade dele e da equipe. Eu fui oportunizado, blindado pela gestão municipal, pela eficiência com a coisa pública, eu achei ótimo. Quando eu desci do carro para pegar meus óculos que eu tinha esquecido, tinha 4, 5 papeizinhos. E aí, brincando, logicamente, eu disse, por que isso aqui? Então foi até as multas por estar estacionado no lugar errado. Eu disse, faço questão de pagar, porque eu não sabia que tinha os amarelinhos, mas que é o correto que tem que ser feito. Então, é uma prática que os municípios, para poder efetivar, tem que ter muita coragem.
Isso mostra que a gestão atual está comprometida com a questão urbana de trânsito, que é uma dificuldade na nossa capital. Gostaria de saudar o presidente da OAB local, toda a sua equipe, o pessoal do UPE, o pessoal das faculdades, estudantes. Estudantes presentes, por favor, levante a mão. Estudantes. Professores de Direito, coordenador do curso, prazer conhecê-lo. Advogados, militantes. Muito bom. Pessoal, feitas essas saudações, eu gostaria de pedir licença para descer, talvez seja meu tic-tac de professor, sentado, ficar com minha cliente muito, para começarmos a tratar de um assunto, fica à vontade, para começarmos a tratar de um assunto que na minha vida começou desde cedo e depois que eu ficou velho, começa a somar experiências e começa a verificar que pode produzir alguma coisa. Eu passei algum tempo, logo no início da minha vida, como professor de Direito da Faculdade de Direito de Recife e do Centro de Ciências Sociais Aplicadas do curso de Contabilidade. O primeiro dia que eu cheguei na Faculdade de Direito de Recife, em setembro, já tinha tido algumas greves de professores. Eu cheguei em setembro, outubro, eficiência. Cheguei em setembro, outubro, e quando eu cheguei para dar aula, não sabia qual era a sala, não tinha equipamento para poder dar aula, e os alunos já estavam quase em outubro, sem conteúdo para terminar e fazer a prova de primeira avaliação. Eu acho que eu tinha 28 anos, eu disse, epa, aula de sábado, para poder correr e repor. Marquei, organizei, divulguei tudo. Fui notificado pelo diretor da faculdade e eu não poderia marcar a aula de sábado porque a faculdade só funcionava segunda a sexta. Meu primeiro choque com a administração pública. Lógico que eu resolvi dessa forma. As aulas começavam às 7, eu passei a dar às 6 e todos os dias eu estava de 6 às 7. Até porque quem aprendia não eram os alunos, era quem que aprendia com eles. Então foi meu primeiro contato com a administração pública, que eu nasci no setor privado, no setor educacional. Depois que eu saí do setor educacional de gestão de universidades, eu recebi um convite do prefeito Geraldo Júlia e fui para a administração pública propriamente dita, direta, chão de uma prefeitura, a Secretaria de Juventude e Qualificação Profissional. E lá, para minha surpresa, quando eu cheguei, é uma sala de 12 metros quadrados, eu disse, cadê a equipe? Está distribuída. Tá bom? Chama a equipe para vir para cá em 24 horas para se apresentar. Só um se apresentou. Eu chamo novamente o restante, ninguém se apresentou. No terceiro dia, ele disse, manda vir buscar a exoneração. E vamos montar a equipe. Quais são os critérios de montar a equipe? Tem esses currículos aqui, não me interessa. O objetivo, as metas são essas, nós temos que pegar pessoas com esse perfil, que são os comissionados, que é uma secretária pequena. A primeira pessoa que eu conheci foi um servidor comissionado, que eu não conhecia. Ele ia continuar tomando conta do orçamento da secretaria, que eu era ordenador de despesa. Algum ordenador de despesa aqui? Ordenador de despesa é aquela pessoa que, quando sai da administração pública, ele vai continuar com o TCE acompanhando ele durante 5 anos. E o Ministério Público também. E esse cargo, que é a pessoa que prepara toda a parte, em termos de referência, de licitação, que vai liberar os recursos, é um cargo muito importante. Então, a primeira coisa que eu fiz, chamei para tomar café. Quem me conhece sabe que eu vivo nos cafés de Recife, conversando, e perguntei, você vai vir trabalhar comigo, eu vou colocar você para ser gestor. Quero saber de uma coisa. Olhe para mim, você é honesto ou vai me dar dor de cabeça? Ele começou a gaguejar. Está vendo? Já começou errado, já está gaguejando, está devendo alguma coisa. Aí ele disse, não, doutor, é porque eu sou gagago. Aí depois eu vi que se tratava de um excelente profissional. Ele administrou 15 milhões de reais e foi um dos responsáveis pelo sucesso daquela gestão durante o ano 2014. Uma das metas que nós tínhamos de 6 metas, que eram monitoradas semanalmente pelo município, foi a criação do Plano de Recife. Aí nós já montamos a equipe, já conseguimos pegar 17 escolas que existiam e que tinham os equipamentos, os mesmos desde 1964, nós conseguimos fazer ata de registro de preço. Cadê Júnior? Pegamos carona. Aí nós conseguimos, em 60 dias, reequipar todas as escolas. Depois eu vou trazer esse tema para vocês verem o que tem a ver com isso aí. Um outro momento eu fui convidado para ser um consultor diretor do Senai Pernambuco,
que ele também recebe recursos públicos, que também tem licitações, que também tem Tribunal de Contas, que também tem CGU, também tem tudo em cima. Aí você vê mais eficiência, mas também você vê algumas situações que você já consegue pontuar que poderia ficar melhor. Mas o sistema S funciona de uma forma muito eficaz. Minha outra experiência foi um convite que eu recebi de um prefeito de Goiânia para ser interventor de uma autarquia. Cadê o professor Roberto Chaqui, que é o presidente da autarquia? Quando eu cheguei, eu não sabia o tamanho do abacaxi. Primeira coisa que eu pedi, dia 2 de janeiro de 2017, eu disse, eu quero o extrato da conta. Na conta tinha 19 mil reais. Eu quero saber quanto é que se deve aqui. Ninguém sabia o tamanho da dívida. Aí contratei uma auditoria. A auditoria já disse, 2 folhas de pagamento atrasada, 600 mil reais, Goiânia Prev, a Previdência Municipal, 600 mil reais, e fornecedor 400. 600, 600, 1.200, 400 e 600. Um mês depois chegou uma conta de 1.700.000 de passivo com o INSS. O tamanho do rombo que está na minha mão era de mais de 3 milhões. E eu continuei ainda de fiel. Quando eu fui ver, os alunos, 70% a 80% tinham bolsa de estudos. O passivo que tinha para ser recebido era de 2.600.000. Contratei a empresa de cobrança pelo erro, porque não tinha dinheiro. Comecei a cobrar. No final do mês, eu paguei no mês de janeiro, já paguei a primeira parcela de novembro e dezembro, que eu dividi com o sindicato, professor, em 10 vezes. Então você começa a ver como é que funciona. A partir daí, eu disse, não quero mais aceitar esses convites, os convites é só dor de cabeça, já deu para sofrer bastante, e quero ver qual é o caminho que é possível na administração pública para se buscar eficiência. Esse slide aqui, eu peço que vocês prestem atenção, isso aqui é o Paço do Frevo. Isso é um prédio que funcionava no Recife Antigo, que só se via para vender cerveja, Skol quente na época do Carnaval. Hoje é um polo cultural da cidade, do país, que preserva a cultura pernambucana. Daqui a pouco eu vou chegar aí. E aqui eu começo com a mensagem de um dos administradores que tem mais aclamados, os estudiosos, que é o professor Peter Drucker. Ele diz, não existe países subdesenvolvidos, existem países subadministrados. Porque para você administrar algo, você tem que conhecer a legislação, você tem que conhecer a gestão, você tem que pensar o que é que eu quero na minha gestão, o que é que eu posso fazer, quais são os meus objetivos. A partir do momento que você sonha, você começa a ter alguns projetos que se transformam em metas. Aí você vai ter que planejar para saber como é que você vai chegar naquelas metas. E o tema que nós vamos abordar hoje aqui, o objetivo da nossa palestra, é um projeto criado na época de Fernando Henrique Cardoso, que hoje, depois de 16 anos, teve um julgamento finalmente pelo Supremo Tribunal Federal, que é a questão das organizações sociais, a Lei 96, 37, 98, e a DIN, consequente dela, 1923. Teve como relator o ministro Aires de Brito e o voto condutor do ministro Fux. Também o ministro Fux foi ontem responsável pela questão do Aécio. Ele que decidiu, eu estava vendo hoje cedo, no Bom Dia Pernambuco. Entretanto, para que nós possamos chegar na DIN, eu quero fazer um breve expulso, o tempo que nós temos. Pesquisa de 2015 do Tribunal de Contas, feita com a maioria dos municípios, com a maioria dos estados e com as entidades da administração pública direta e indireta, inclusive da União, comprova que os próprios administradores entendem que 49%, aqui, ó, pelo menos metade dos órgãos públicos do país, se autoavalia como ruins na gestão pública. Se eu que estou dentro da casa tenho essa percepção, o cidadão, o contribuinte, que não é visto por muitos entes como um cliente, ele também tem essa mesma percepção. Tem essa mesma percepção. Quando quer uma escola pública para o seu filho, quando quer um posto de saúde, quando quer uma estrada, uma série de coisas que nós conhecemos bem. Então, essa realidade daqui é a realidade que o nosso país vive. E os questionamentos que nós podemos fazer daí é, o que existe? Por que é que nós pensamos tanto em carimbos, cartórios, reconhecimento de firma, para poder trazer um documento de Serra Talhada para Recife para extinguir uma empresa, o cartório não diz quais são as exigências, e depois, quando vai finalizar, ele põe a exigência, porque ele, como veio de Serra para Recife, um cartório de Recife tem que reconhecer a firma do cartório de Serra Talhada, e isso atrapalha tudo. Porque a empresa leva meses e meses para ser criada. Por que é que nós não temos eficiência administrativa? Por que o Estado não funciona?
Estado, União, Estado e Conselho Geral do Município. Vejam, esse tema, e é o objeto na minha conversa hoje aqui, que o meu discurso não é político, o meu discurso não é a favor da direita, da esquerda, não é do centro, e hoje o país está muito chato. Se você é de um lado, você é coxinha, se você é do outro lado, você é mortadela, se você comete alguma coisa, você apanha. E eu costumo dizer para meus amigos, eu não sou nem direita nem esquerda, eu olho para a frente e para o alto. Se tiver alguma coisa boa dos ditos de esquerda, tem que ser aproveitado. Se tem alguma coisa boa dos ditos centro-direita, tem que ser aproveitado. O que nós precisamos é fazer alguma coisa para que o cidadão não sofra tanto como continua a sofrer em todo o país. Então, veja, Fernando Henrique Cardoso, ao ser presidente, criou o Ministério da Administração e Reforma do Estado. Convidou um economista chamado Bresser Pereira. Naquela época, aquele auge, aquele instante, Fernando Henrique, 95, 2002, o caos, crise, inflação, crise política, crise econômica, parecido com o cenário atual. E Bresser foi chamado para propor uma reforma do Estado. Bresser, com a sua equipe, disse o seguinte: olha, nós temos que pegar a Constituição de 88, entender o que é que ela fala sobre a administração pública. E ela vai dizer que existe uma enorme burocracia que tem que ser tratada. Burocracia é importante em determinados sentidos, que a sua origem lá de Max Weber é uma burocracia para que possa ter existência e funcionamento daquele aparelho estatal, mas a burocratização que existe hoje, então nós temos que entender que o próprio Estado não tem braços para poder abarcar todas as suas atribuições, suas competências. E em que, em determinados momentos, existem serviços, atividades que a própria Constituição diz que podem ser desenvolvidos pela iniciativa privada. Educação, saúde, tecnologia, meio ambiente, cultura, lazer e esporte. Então, se existe essa possibilidade, nós podemos entender que existe a atividade pública, a atividade privada e o terceiro setor, que não é público e que nem é privado. É o que chamamos de propriedade pública não estatal. E que, do mesmo jeito que eu tenho acesso no tema atual, que pode ser privatizada, eu posso pegar uma entidade privada e publicizar ela de tal forma que ela seja fomentada e possa ser esse parceiro do Estado, que a União e que o município precisam. Então, esse desenho todo passa pelo plano diretor que Bresser criou. Esse plano diretor, com os princípios da flexibilização, eficiência, descentralização, repercutiu inclusive na educação superior. Foi o tema da minha dissertação de mestrado na UFPE. Eu provei para mais ver que quando Fernando Henrique Bresser chegou com essas políticas, e para poder conseguir os financiamentos do Banco Mundial e outros órgãos de fomento, ele teve que crescer o número da educação superior e aí foi junto os cursos de direito. Nós tivemos o crescimento de faculdades de curso de direito do Fernando Henrique de mais de 1000%. Isso foi estratégia para que pudesse ter os investimentos e financiamentos internacionais. Em síntese, Bresser vem com um novo modelo de administração. A administração que sai do foco da burocracia, que sai daquele trabalho onde não há planejamento, onde não existem metas, onde você vai para a administração pública trabalhar sem saber qual a meta daquele governo, do município, do Estado, da União, e que você passa a se transformar num ente da burocracia, uma pessoa que vai estar ali. E que o cidadão é afastado totalmente dessa relação e pouco importa se o cidadão é bem atendido ou mal atendido. Então, veja, nós vamos sair de um modelo de administração pública burocrática, que os princípios dela na noção geral do interesse público, em garantir cumprimento de responsabilidade, obedecer regras e procedimentos, a burocratização e sistemas administrativos que são criados, portarias, resoluções, portaria que em tese revoga uma lei, que é um absurdo, e outros casos do gênero, e vai se concentrar no processo. Não importa quem está do outro lado da mesa, não importa se tem eficiência. E aí o desenho que passa a surgir aqui, o desenho de Bresser, que é a administração pública gerencial, com metas, com resultados, com objetivos, com monitoramento, e você passa a ter o contraponto. Vai procurar obter resultados, responsabilizações, compreende e aplica normas, identifica e resolve problemas, melhor continuidade dos processos, ou seja, esse novo perfil do gestor na administração pública gerencial, que são modelos que já existem, inclusive,
durante a gestão de Eduardo, inclusive na gestão de nosso amigo Geraldo, existe bem, eu vou dar um exemplo aqui na Paraíba, existe em Goiás, existe em Minas, em São Paulo. Você passa, no primeiro dia que você assume o governo, a saber o que é que você, como secretário, o que é que você, como chefe do setor, tem que fazer, e você passa a ser monitorado. Em alguns casos, as famosas reuniões de Eduardo, de monitoramento, o secretário é advertido fortemente. Na outra reunião, ele não conseguia estabelecer as ações para cumprir aquela meta, ele era afastado imediatamente. Por isso que se diz que naquela época a violência em Pernambuco era mais contida, porque era monitorada semanalmente. E as decisões que ele tomava eram decisões fortíssimas. Então, nesse novo conceito que nós vamos ter aqui, casa-se com o desenho que o Brest criou. Aí vejam como foi o desenho. Existe no Estado um núcleo estratégico, que ele é Estado propriamente dito, que ele tem que ser colocado para funcionar, que é o próprio Poder Legislativo, Judiciário, Presidência, a culpa dos ministérios. Existem atividades que são exclusivas do Estado, mas que essas atividades elas podem ser monitoradas, elas têm que ter metas e resultados. Entretanto, eu chego aqui, o que ele diz? Em outras atividades pode haver a parceria gênero, público e privada. E essas atividades aqui, que é o foco da nossa discussão de hoje, são as universidades, hospitais, centros de pesquisas, museus. Ela pode pegar uma entidade privada e publicizar essa entidade, que é o objeto da nossa conversa hoje. E vai ser Estado ou vai ser privada? Não, vai ser pública, não estatal. Exemplo, hospitais, UPAs. Aqui tem um hospital que é gerido pelo Maria Lucinda, não é isso? É um hospital municipal. Pronto. O Maria Lucinda está desenvolvendo uma gestão que não é Estado, mas os fins são públicos. Não é Estado, mas os fins são públicos. E o que é o Maria Lucinda? Uma entidade sem fins lucrativos, associativista, que recebeu um fomento pelo município. É municipal, hospital ou estadual? Estadual. Que recebeu um fomento pelo Estado. Quem recebeu fomento pelo Estado? O Estado disse, se você tiver um conselho fiscal, conselho deliberativo, conselho de administração, se você obedecer a representatividade nesse colegiado e se você seguir determinadas regras, você vai poder ter a gestão plena, a gestão física e estrutural do espaço, a gestão dos recursos financeiros e a gestão de pessoas. Isso não é terceirização de mão de obra e eu sou contra. Isso é gestão que se busca um modelo gerencial para se obter eficiência. Então, esse desenho daqui é o desenho que ontem tem sido aplicado, e eu vou dar alguns casos, como pelo exemplo da Paraíba. Paraíba, 656 escolas estaduais. Maior dor de cabeça da Paraíba. Uma licitação para poder comprar ar-condicionado, 6 meses pelo menos. Uma licitação para poder comprar livros, começava o semestre letivo. A administração do prédio e outras coisas. O que foi que o governador fez? Pegou as 656 escolas, loteou elas, fez o chamamento público, pegou as entidades sem fins lucrativos que já estavam credenciadas como organizações sociais no Estado da Paraíba, mediante o procedimento de chamamento público, e fez um contrato de gestão. E é esse contrato de gestão que a gente vai começar a analisar daqui para frente. Os professores efetivos foram mantidos, o diretor eleito daquele sistema de gestão democrática foi mantido, entretanto, aqueles comissionados e aquele pessoal temporários, que são a dor de cabeça de qualquer município, por causa do Ministério Público e do Tribunal de Contas, passam a fazer parte, em muitos momentos, após o processo de seleção, da OS, como o quê? Seletista. São preservados os cargos efetivos, é preservado a eleição, mas o equipamento físico e a gestão administrativa passa a ser uma gestão com a participação da atividade exclusiva, que é justamente de uma organização social. O que é que eu defino como eficiência administrativa? Estou correndo um pouco, porque daqui a pouco o Júlio vai mostrar o celular dele para mim. Eficiência administrativa, no meu conceito, determina-se quando se faz algo de maneira adequada. O que é adequação? Planejamento, solucionando problemas, porque se for para encontrar problema é fácil mais. A questão toda é resolver, é trazer solução, que surge a cada instante, sem esquecer de salvaguardar recursos aplicados e sempre tendo o objetivo de reduzir custos
e cumprir deveres e responsabilidades assumidas, inclusive as fiscais. É planejar. Eu tenho um orçamento de R$1 milhão para investir na educação, eu não posso gastar R$1,01. Eu não posso deixar de destinar, de fazer a reforma, de comprar os equipamentos e fazer funcionar. Já? Então, esse é um conceito. Vou dar uma corridinha. Veja um exemplo de eficiência administrativa. Prefeitura de Recife criou um aplicativo de celular, retiraram 215 veículos e fez economia de R$16 milhões. Aqui a garagem da prefeitura no subterrâneo, os carros do secretário e do prefeito, todos ficavam lá parados. E tinha, na antiga companhia de trens urbanos, naquela época dos ônibus também movidos a energia, quase 300 motoristas sem ter o que fazer. Recebeu o contrato do motorista, pegou o carro e o aplicativo. Um secretário para sair no carro faz o pedido do aplicativo, o prefeito e o controlador do município monitoram em tempo real onde está o carro. A economia, R$16 milhões. Antes, os carros ficavam onde? Aqui no estacionamento ou passeando sem ter uma destinação certa. Exemplo de ineficiência. Eu vi essa reportagem e lembrei de mim. Eu precisava sacar uma previdência da Petros, que tem todo o monitoramento, é questão fiscal, tributária. Disse, preciso resgatar meu dinheiro. Não, eu vou lhe mandar um ofício. Você manda o e-mail, você preenche, você vai nos correios, manda para cá, e depois de 30 dias que abre o processo, eu mando o seu dinheiro. Ele é meu. Fui nos correios. Quero que chegue no Rio amanhã. Pode chegar? Não. Por quê? O SEDEX no Rio de Janeiro não funciona. Só chega em 15 dias. No SEDEX não, a carta só chega em 15 dias. 15 não. Em 15 dias, pelo menos. Se o SEDEX chega em 10 dias. É possível que chegue amanhã. Não é impossível. Quanto é que custa? R$50. Isso aqui é modelo de eficiência. Esse equipamento daqui, até hoje, eu acho que ainda não foi comprado. Ele é antigo. É desde agosto. E é para ser comprado rapidamente. Aí o correio vai e trava. Não funciona. Por que não funciona? Porque nós temos um planejamento. Feito essa entrada, o que é que nós temos que analisar? Essa daí durou 16 anos. Ou seja, o próprio judiciário que nós conhecemos bem, ele precisa começar a trabalhar o tema eficiência. 16 anos para ser analisada, para ser julgada. E foi julgada procedente em parte. Porque a única alteração que foi feita no julgamento foi: a lei está correta, apenas ela tem que ser analisada conforme a Constituição. O resto, tudo ok. E quais foram os pontos debatidos? O primeiro ponto que o PDT debateu foi: ofensa a defesa de prestação de serviço público. Isso não. Saúde, educação, cultura e tecnologia é exclusivo do Estado. Então o Estado é que desempenha essa função. O STF disse, de forma alguma, pega a Constituição, abre a Constituição e diz que são serviços sociais que pode haver essa parceria com a iniciativa privada. Mas qualquer iniciativa privada, pessoal, não. Ela sofre o fomento. O que é o fomento? Não é intervenção na associação, que o Estado não pode fazer isso. Mas é o Estado dizer, quem preencher esses requisitos, se tem um conselho de administração e se aceitar essa fiscalização, vai receber recursos, a administração da estrutura física e recebe até pessoal. Então o STF, isso aqui são palavras dele, matou essa questão. Só o primeiro ponto da DIN já morreu, porque a Constituição diz que isso pode ser exercido pela iniciativa privada. Aí lá vem o segundo ponto da DIN que foi colocado pelo PT e PDT. Violação à impessoalidade e interferência devida no Estado em associações. A decisão do STF diz, ao contrário, estar dizendo que a entidade sem fim lucrativo, se quiser passar a ser qualificada como organização social, ela deve criar, e ao contrário, no Conselho de Administração, vai ter representantes da sociedade civil, da administração pública que está contratando e da academia. Para quê? Para que nenhuma atividade seja desenvolvida sem autorização desse Conselho de Administração. E vai falar da questão do terceiro setor. Eu acabei de falar, o que é terceiro setor? São aquelas entidades públicas não estatais. Os fins são públicos, mas não é Estado. E nem é mais o setor privado. Terceiro ponto da ADI. Tenho medo de Júnior. Ele desse tamanho, olha para mim, para quem está falando na mão, para mim. Chega a dar nervoso, vou beber até água. O terceiro ponto.
E aí, o PT, PDT. Só, esse negócio está tão esculhambado dessa lei que trata da organização social, que está dizendo que não precisa nem fazer licitação. STF, relator condutor, e o voto condutor de Luiz Fux, e Charles de Brito, disse, não, deixa eu tocar. Isso é bullying, viu? Aí disse, não, o contrato de gestão não tem fins lucrativos, não há comutatividade, há interesses comuns, há fomento. Sendo assim, ele se equipara a convênio. Se é convênio, não tem licitação. Vejam que todos os pontos da ADI foram rebatidos pelo STF e que foi totalmente julgado procedente. Porque não tem questão que teve isso. Qualquer situação vai depois ser criadas regras de contratação de pessoal. Eu vou chegar daqui a pouco. Para serem realizadas regras de compra de equipamento, tem que ser pelo artigo 37. Então, a análise sempre dessa legislação tem que ser conforme a Constituição. Quarto ponto, ofensa aos princípios da legalidade de concurso público na gestão do pessoal. Aí disse, vai criar uma OS para acabar com o serviço público, para se ter a questão da privatização. Não é isso. A OS faz um contrato de gestão, aqueles que vão trabalhar na OS são seletistas, ou o Estado, caso do hospital aqui, pode ceder pessoal, mas ele continua no regime dele, continua recebendo da mesma forma que recebia. E poderá receber uma gratificação, que é caso tenha um cargo de assessor de função, mas não deixa de ser servidor público e passa a ser seletista. Não é isso. Decisão do STF. Quinto ponto, descumprimento dos direitos previdenciários, que eu acabei de falar. O STF diz, não, continua igualzinho, apenas ele vai estar trabalhando no hospital. Qual é o nome do hospital daqui? Do Estado? Rui de Barros. O médico, caso o Rui de Barros, a gestão que eu, vai continuar lá, pode trazer novos médicos. Olha, tem uma coisa, se os novos médicos que vêm como seletistas não forem trabalhar, chegar atrasado, advertência de suspensão, justa causa. Então isso já começa a dar um desenho diferente. E a única hipótese de gratificação seria em caso de assistência ou de função. Sexto ponto, está acabando. E submissão a controles externos. Dizia o PT, não, o Conselho de Administração, com essa tese que está aí na lei, vai acabar com a questão do controle do TCE ao Ministério Público. STF disse, de forma alguma, ao contrário, uma lei não pode revogar a Constituição, amigos, e nunca foi alterada essa questão, e ao contrário, elas ficam na legislação respondendo se cometer alguma situação de improbidade administrativa. Tudo isso que está abaixo aqui é decisão do STF. Ponto 7. Restrição da atuação do Ministério Público. Aí o STF dá outra cacetada. Faltou leitura da lei. A própria lei diz que não é qualquer forma de restringido e é a previsão de qualquer infração ser comunicada ao Ministério Público pelo Conselho de Administração, que não tem nada a ver com a entidade. O Conselho de Administração são representantes da sociedade civil, representantes da administração pública e representantes da academia que vão analisar o cumprimento das metas e dos resultados. Já existe no país aqui, hoje, esses estados com o funcionamento dos contratos de gestão e que têm conseguido alguns resultados. Vejam, uma coisa é o instituto, outra coisa é a gestão, que é feita por pessoas. Pode ser a melhor lei do mundo, mas se as pessoas estiverem lá mal intencionadas, vai haver mal intencionadas. Não estou defendendo aqui, em nenhum momento, a terceirização de pessoal para a administração pública, mas estou dizendo que quando a gestão é plena, o equipamento, a estrutura física, de pessoas, os recursos daquele hospital, por exemplo, é possível funcionar sim com muita eficiência. O município. Paraíba, 656 escolas. Contratou, mediante regras que foram criadas, como é que é feita a compra de equipamento, como é que é feita a contratação da SOS. É para a licitação? Não. Ela tem 90 dias, a partir do momento que é assinado o contrato de gestão, eu tenho até um modelo aqui, mas Júlio não vai deixar eu mostrar, já está no defensivo, que estabelece lá que ela tem que criar as regras para a contratação pessoal, para a compra de equipamentos, respeitando a pessoalidade e a moralidade. Esse caso aqui da Paraíba, 2.600 novos postos de contrato. Que eram aqueles temporários, que eram aqueles comissionados que estavam na lei de responsabilidade fiscal onerando. UPAs é um novo desenho que já começa com o modelo de gestão gerencial lá de Grécia.
duas decisões do TCU, que é de Pernambuco, vai estar saindo aqui no final do ano. O TCU diz, é constitucional a contratação do segmento de saúde, assim como tem a DIN, e a outra decisão que diz, os gastos do contrato de gestão não entram na lei de responsabilidade fiscal. Vejam, não estou advogando aqui a tese que o contrato de gestão, mediante OS qualificada, fomentada, é para trazer pessoal e fazer a terceirização. Não. Isso está errado. Isso é igual cooperativismo. O que eu estou dizendo é a gestão plena do equipamento. Que aí funciona. Como é que funciona o desenho de implementação que está acontecendo em alguns municípios do Estado? Capacitação dos servidores do município para poder entender, compreender e integrar as ideias. Projeto de lei, lei municipal ou estadual, a União já tem, o Estado já tem. Fomenta a entidade, porque não pode ser qualquer entidade, tem que ser entidade que tem expertise, ela tem que ser formada por técnicos, ela não pode ter intervenção do poder público, senão se transforma numa entidade pública. Realiza um contrato de gestão, tem um plano de trabalho anexo dele, que é enorme, que vai ser monitorado pelo Conselho de Administração e mensalmente pelo Poder Executivo, e roda novamente. Alguém já foi aqui no Cargo do Sertão? Quem já foi, levanta a mão. Cargo do Sertão, chega no Proeste. Quem já foi no Rio de Janeiro, no Museu do Futuro, né? Da manhã, como é que chama? Chega no Proeste. Esse passa aqui, Cargo do Sertão, era mais um daqueles armazéns desse antigo abandonado. Estava funcionando, cobra, taxa de entrada, tem a parte das funções culturais, assim como o Passo do Frevo, aquelas academias que tem uma viagem, que são de alumínio, que estão pagadas na cidade, que são geridas por essa. Isso faz com que você possa ter braços para poder ter eficiência. Acabou, Júnior? Pessoal, espero ter passado em Minas Gerais esse desenho. Tem um curso que a amigo de Júnior nós vamos realizar na ESA, que é sobre essa questão da administração pública eficiente, contrato de gestão. Ele vai definir já lá, que ele é meu chefe. O que eu quis passar aqui rapidamente foi uma noção de como é esse desenho. Existem alternativas que você pode ter sucesso, mas, sobretudo, o gestor, o executivo, tem que planejar, tem que estabelecer metas, resultados, entender que uma coisa, o cidadão é o cliente e não apenas o contribuinte. Bom dia. Eu sei que nós já estamos um pouco adiantados aqui na hora, mas eu não posso me furtar de cumprimentar o professor Homero e os estudantes da UPE aqui presentes. Esclarecedora a fala do Dr. Inácio. Nesse momento, é claro que está aberto para algum questionamento, alguma colocação que alguns colegas aqui queiram fazer. Em primeiro lugar, eu só queria comentar a respeito do ponto 1 da decisão do STF que o Dr. Inácio comentou, que fica claro, né, como ele mesmo falou, na própria Constituição, sobre a possibilidade desse repasse da atividade. Essa parte de desporto, lazer, meio ambiente, tudo isso aí está constando na Constituição, que pode ser feito também pela iniciativa privada, porque seria, sim, dever do Estado e da sociedade essa garantia. E com relação à saúde e educação, apesar de não utilizar esse termo idêntico, de que seria dever da sociedade também, a Constituição já deixa claro para a gente que pode ser repassado, que pode ser passado isso para a iniciativa privada. Então, muito esclarecedora a fala do professor do Dr. Inácio, e fica aberto para se alguém quiser fazer alguma colocação. Ninguém tem nenhuma colocação para fazer nesse momento, então está encerrado nosso primeiro painel.